Sou a Fátima, tenho dois filhos, o Ricardo que anda no 8º ano e a Patrícia que anda no 12º ano. Sou a Carla Sarmento, sou mãe da Sofia, que anda no 2º ano, do Vasco, que anda no 9º ano, e do Rui Miguel, que anda no 11º ano. E também sou presidente da Associação de Pais aqui no agrupamento de escolas de Vila Real. Olá, Ana Rita Rosa, boa tarde. Tenho um filho que frequenta o 7º ano de escolaridade, é o Arthur, e é aluno na Escola Básica dos Três Bastos da Gama de Sines. Olá, boa tarde, sou a Arminda Paulo, tenho um filho no 8º ano no agrupamento de escolas de Sernancelho. Paula Santos, sou assistente operacional no agrupamento de escolas de Sernancelho, onde estuda a minha filha Catarina no 5º ano, o meu filho está no 11º ano e é o Vasco. Rita Vicêncio, sou de Sines e tenho uma filha no agrupamento de escolas de Sines no 6º ano. Olá, boa tarde. Eu sou Cristina Henriques, sou professora na Escola Básica Integrada da Torreira, que pertence ao agrupamento de escolas da Mortosa, e tenho filha com 10 anos, matriculada no 5º ano de escolaridade. Boa tarde, eu tenho que vos agradecer muito a disponibilidade para falarem Nós é que agradecemos. Aqui no programa Eclésia sobre a experiência da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica. E vamos falar a partir dos reflexos que essa disciplina tem nas vossas famílias, nas vossas comunidades, começando por vos pedir que partilhem connosco se trata de uma disciplina que acontece dentro da sala de aula ou se estende muito para além da sala de aula. A disciplina para mim estende-se muito para além da sala de aula e por esse motivo eu nunca ter tido dificuldade em que os meus filhos quisessem ou pusessem questão em frequentar a disciplina. O Vasco já com 16 anos e a Catarina com 10, por mera... Eles têm o mesmo professor, entretanto passaram outros professores pela escola, mas por mera coincidência tiveram o mesmo professor. Também se calhar essa proximidade, porque é semente da terra, o Mário é da nossa nascença, é nosso conhecido e é uma pessoa dinâmica, mas desde já um grande abraço para todos os professores que passaram pela nossa escola sem ser os da disciplina. Pronto, eles encontraram sempre na disciplina uma dinâmica muito diversificada. Os professores, claro, nunca se resumem a cumprir o currículo do livro e por isso uma disciplina apelativa e eles sempre adoraram. Eles inclusivamente gostavam dos temas que se abordam sempre, as atividades, todas elas que o professor sempre propunha, eles também adoravam porque são atividades muito interessantes. E claro, depois a mim o que me motivava mesmo a tê-los lá era a partilha que eles fazem na sala de aula com o conhecimento que adquirem, analisam, claro está, os temas e depois eles debatem-nos e aprendem muita coisa, principalmente o respeito dos jovens nas escolas, que acho que isso é uma coisa que hoje em dia se está a perder. E que nestas disciplinas que abrangem esses temas e eles conseguem perceber que o respeito pelo outro é muito importante e também a partilha, a humildade, a solidariedade que eles encontram nesta disciplina, inclusivamente nós aqui em Sernancelho fazemos muitas campanhas com o Banco Alimentar, está a decorrer agora infelizmente esta não deveria ser necessária por causa deste drama que o Covid nos trouxe, também estamos a fazer essa recolha de alimentos, os nossos alunos estão empenhados e acho que isto tudo futuramente lhes vai entrar e fazer deles uns adultos grandes como seres humanos. Estava a ouvir-vos antes do Paulo começar a gravar e é engraçado que a minha experiência é um bocadinho ao contrário dos outros pais.
Eu, quando era miúda, tive religião e moral no 5º, no 6º e no 7º ano, que era quando havia só naquela altura, pelo que eu me lembro. Não tomei a iniciativa de inscrever o meu filho, sou mãe do Arthur, que tem 12 anos e é aluno da professora Anabela. Perguntei-lhe se ele queria ser inscrito, ele disse à partida que não. Entretanto, a meio do 6º ano, ele disse: mãe, eu para o ano quero que me inscrevas em religião e moral. Ok, filho. E percebi, perguntei-lhe porquê, obviamente, não é? E percebi da conversa que não só foi influenciado pelos colegas, porque cá está, e percebi como as outras mães estavam a dizer há pouco, que hoje em dia a disciplina tem uma abrangência completamente diferente do que tinha na nossa altura. Hoje em dia, e depois fui ver quais eram as aprendizagens essenciais da disciplina para o 7º ano para o matricular, e fala-se dos afetos, fala-se da paz, a paz que começa dentro de nós, a paz interior, e os afetos são transversais por toda a nossa vida. É uma formação cívica em que os miúdos aprendem não porque os valores e a educação têm que vir de casa, mas é reforçado a importância dos valores. Nós temos uma escola multicultural e hoje em dia cada vez mais acho que é importantíssimo ensinarmos aos nossos filhos o respeito pelo outro. O respeito pelo outro. Somos todos diferentes, mas somos todos iguais, porque sozinhos nós não vamos a lado nenhum, não é? E para além dessa influência que eu acho que ele teve dos colegas, eu não posso deixar de falar da professora Anabela, porque ela é fantástica. Ela tem um dinamismo dentro e fora da sala de aula, tem um empreendedorismo incrível. Ela dinamizou um clube de fotografia, que são os Cuscos, que cá em casa é uma coqueluche, porque o mais velho tem 12 anos e tira fotografias a tudo, e o mais novo, que tem 7, que é o Diogo, já quer tirar fotografias também como o irmão, e qualquer coisa é uma desculpa para tirar fotografias para mostrar à professora Anabela. É uma pessoa com uma dose de carinho incrível por aquelas crianças, que os sabe cativar e que, enquanto brinca com eles, enquanto os leva para fora, vão passear na natureza para tirar fotografias, vão ajudar a limpar a praia, vão para o recreio saltar e brincar, seja o que for, ela aí consegue-lhes passar esses valores que são tão importantes. E acho que uma das questões que falávamos era se esta disciplina é restringida à religião, à nossa, não é? Portanto, ao cristianismo. Eu acho que não, porque inclusive o meu filho fez uma visita de estudo e foram visitar uma mesquita, foram visitar um templo hindu. Cá está, nós somos todos diferentes e por termos credos diferentes não significa que não sejamos na nossa essência também amor. E no fundo Deus foi isto que nos ensinou, não é? Seja qual for o Deus em que as pessoas acreditam, todos, não é? Deus é amor, é luz, é chama e é esse amor que nos deve unir. E por isso eu fico feliz que o Arthur tenha querido ir, está muito contente e vai continuar, e é muito provável que o Diogo depois vá atrás do irmão, porque também ele agora nestas aulas que temos em casa, através do Zoom, também o Diogo já vai dizer olá à professora Anabela e quer participar das aulas. É vantagem. Para nós está, exatamente, para nós está a ser uma experiência muito A aula agora rica. acontece também em casa, não é? Exato. Para a família toda. Agora é para a família toda. O número de alunos. É isso mesmo. Também o meu testemunho é nesse sentido. A minha filha mais velha frequentou o agrupamento de escolas de Sines e teve a disciplina de educação moral e religiosa católica, e, portanto, seguiu a sua aprendizagem noutra escola. O agrupamento, portanto, a minha filha mais nova também frequentou o agrupamento de escolas de Sines e é aluna da professora Anabela. De facto, para nós nunca foi uma questão não as matricular na disciplina, porque de facto acreditamos que a educação das crianças e dos jovens deve ser uma educação integral, global, onde para além de uma dimensão cognitiva, intelectual, científica, para sermos cidadãos completos temos que ter uma formação sólida numa base moral, ética e de valores, não é? Eu quero também aqui apresentar algumas razões do porquê de eu ter inscrito os meus 2 filhos que eu tenho, embora já com uma diferença de idade, terem passado pela mesma escola, ambos foram alunos também do professor Mário. O professor Mário iniciou a sua atividade no nosso agrupamento precisamente com o meu filho mais velho, e foi aí também que ele introduziu algumas atividades que ainda hoje faz e que eles gostam e que participam com muita motivação e incentivo.
Pronto, eu penso que a razão que mais me levou a inscrevê-los na religião e moral foi fundamentalmente a educação que nós devemos transmitir aos nossos filhos. Sabemos que a família e a escola são pilares muito importantes na formação dos nossos filhos. Sabemos que a escola tem a função de educar, e nós, família, temos a função de formar, de educar e também de lhes transmitir alguns valores, valores cristãos, não é? E também os valores humanos, nomeadamente ensinar-lhes as boas maneiras, permitir-lhes um crescimento saudável, prepará-los para a integração no ambiente escolar, para a integração no mundo, e isto sempre com a honestidade, com justiça e também com alguma empatia para eles conseguirem perceber que têm que respeitar os sentimentos também dos outros. Pronto, nomeadamente foi isso que me levou a inscrevê-los. Depois, também o facto de nós termos tido sempre no nosso agrupamento professores de religião e moral, que são professores com muito empenho, com muito profissionalismo, isso também contribui muito para que todos nós optemos por inscrever os nossos alunos e os nossos filhos, neste caso nossos filhos. Nós temos a tendência de falar muito em alunos porque trabalhamos com eles e falamos mais diretamente, sim. Pronto, praticamente nós temos 100% de alunos inscritos na disciplina de religião e moral. E isto porquê? Porque todos os professores que por ali têm passado, mas isto estou a falar no global, portanto estou a falar de todos os professores, nomeadamente os professores de religião e moral, têm sido professores com muita dinâmica, com muito empenho e nomeadamente com muito profissionalismo. Pronto, nós sabemos que esta disciplina é um contributo muito grande para a formação dos nossos filhos. Sim, sabemos que ajuda-os a pensar por si, ajuda-os a colaborar, ajuda-os a conviver, a saber conviver com os colegas, com o pessoal docente, com o pessoal não docente, ajuda-os também na resolução de muitos problemas e problemas esses que nós sabemos que muitas vezes são problemas muito complexos, e acho que eles na disciplina de religião e moral conseguem muitas vezes ter uma abertura muito maior do que têm, por exemplo, numa disciplina de matemática, que se calhar vão para ali, vão a pensar em números e não conseguem falar tanto com o professor como falam, por exemplo, com o professor de religião e moral. Pronto, isto porque nós sabemos que os nossos filhos cada vez mais precisam de uma mão amiga, que esteja sempre pronta ali na hora certa, e acho que a disciplina de religião e moral consegue dar-lhes essa mão para os poder ajudar muitas vezes nos problemas com que se deparam. Quero, antes de mais, agradecer por estar aqui presente, o convite que me foi endereçado pelo professor Didácio, que é o professor dos meus filhos. Portanto, eu tenho um filho que anda no 8º ano, que é o Ricardo, e tenho uma menina que anda no 12º ano, que é a Patrícia. Tal como a Ana Rosa há bocado disse, e é verdade, no nosso tempo, se nós não pudéssemos participar à disciplina de religião e moral, tentávamos sempre fugir um bocadinho, porque aquilo era quase como uma catequese. E graças a Deus isso hoje não se vê, porque a missão cristã está lá, continua lá, os valores cristãos são transmitidos na mesma, mas existem outros valores que são transmitidos, que é os valores morais, o valor da ética, e eu este ano, o 12º ano, quase ninguém se tinha inscrito a religião e moral, e quando souberam que iam ter um professor de religião e moral aqui no nosso agrupamento, mais precisamente o professor Didácio,
todos se inscreveram, porque lá está, o professor em si faz um trabalho com eles, e não só com eles, com a comunidade. Eu sou assistente social aqui no município e em conjunto com a disciplina da religião e moral do agrupamento, da nossa paróquia, fazemos um trabalho extraordinário. Eles acabam sempre as dificuldades que a comunidade do nosso concelho sente. No Natal conseguiram fazer, angriar alimentos para os nossos cabazes de Natal, o que isso é muito importante. E é isto que eu digo, são estes valores que são transmitidos nesta disciplina, o pensar nos outros. E também referir que realmente a disciplina da religião e moral é uma disciplina que se pode falar de todos os temas. Não é como as outras disciplinas que chega-se ali e fala-se da matemática, fala-se, seja do que é só para falar naquilo. Eles lá têm abertura para falar sobre todos os temas, não é? E o termos um professor com a capacidade de falar sobre esses temas e dar essa abertura aos nossos filhos, não é? Isso é muito bom e é muito importante. Sente que... Portanto, eu penso que a parte mais transversal desta disciplina é a liberdade de expressão, o pensar na comunidade, a cidadania, penso que seja isto. E sente que a experiência da educação moral religiosa católica ajuda também a uma intervenção nas comunidades locais, na transformação das comunidades locais? Sim, senhora, totalmente. E eles participam muito. Sempre que há uma iniciativa, eles estão sempre prontos a participar e gostam de participar. Gostam mesmo muito de participar. Continuando o que a Fátima estava a dizer na sua questão, este ano o professor Didácio fez um convite, não só à comunidade escolar, mas à comunidade em geral. E ele ficou espantado porque a própria comunidade em geral também aderiu. Foi a campanha dos cabazes de Natal, havia os sítios de recolha nas escolas, mas também havia os sítios de recolha nos supermercados. E realmente ele ficou espantado com a adesão da comunidade. Todos os anos se faz este tipo de iniciativa, mas este ano realmente, não sei se foi o facto também de ter vindo da escola, de ter vindo os nossos filhos, os nossos meninos, acho que a comunidade este ano envolveu-se realmente neste projeto que partiu da disciplina de moral. E religião moral para mim acho que é pensar o outro. Tudo o que nós pensamos para o outro, se nós quisermos bem ao outro, também tudo o que nós quisermos bem a nós também o queremos ao outro. Eu acho que a religião moral ajuda a pensar no outro, para o outro, porque nós realmente andamos cá não só para nós, andamos cá também para o outro. E acho que os temas que são tratados na disciplina de religião moral, acho que são muito importantes neste aspecto. Pensar o outro, pensar no outro e para o outro. E como posso ajudar o outro. Acho que isto realmente é fundamental. É uma opinião também de quem é responsável pela Associação de Pais na escola, não é? Também. Também, não é? E sente essa necessidade, não é? Aliás, necessidade e sobretudo o contributo que a própria disciplina dá também a essa mobilização dos pais em torno da causa educativa. Sim. A religião moral, até como disse, este ano realmente o professor Didácio, Vila de Rei infelizmente tem alguma rotatividade de professores. O professor Didácio está cá este ano, já cá tinha estado há 2 anos, pronto, e nós temos tido alguma rotatividade de professores. E realmente eu tenho uma menina com 7, tenho um menino com 15 e tenho um rapaz com 16 anos, portanto algumas idades, e já tenho acompanhado alguns professores de religião moral ao longo dos anos e realmente tem-se notado que os próprios professores são muito mais dinâmicos, têm muito mais atividades e para mim é muito importante todas as atividades que a religião moral organiza, porque organizam-na para o outro, por exemplo, levar os alunos a outras escolas, estarem com outros meninos, aqueles encontros de religião moral que há todos os anos a nível de... Adoram aqui. A nível ajudem-me na palavra, Os encontros anuais. Sim, os encontros anuais. Os nossos filhos estarem com outros alunos da idade deles, com outros jovens da idade deles e verem que eles são muito diferentes deles, apesar de uns moram num lado, outros moram no outro, mas ao fim e ao cabo são jovens como eles, têm pensamentos como eles, têm dúvidas como eles
E isto é importante porque a religião moral consegue depois fazer este encontro, esta união entre eles, pronto, e com os temas transversais. A partilha da amizade nesses encontros eu também acho que é muito salutar, porque eles conhecem novos colegas, novas experiências, e realmente eu ia salientar, e tinha aqui até uma notazinha para agradecer este encontro anual que é proporcionado aos alunos e que eles tanto apreciam, pelo menos aqui no nosso agrupamento. Exato. Nós em Vila de Rei, este ano tínhamos o encontro anual de jovens diocesanos, em casa, que infelizmente teve que ser anulado, não é? Mas pronto, está tudo programado, que seja para o ano, vamos ver. E assim Tínhamos seja. 500 jovens, e os nossos jovens, só de pensarem que em Vila de Rei ia haver tantos jovens, que iam conhecer tantos jovens, isto é muito importante, porque há uma parceria de conhecimentos, há uma parceria de valores, de vivências. Exatamente, compartilha de vivências, tal e qual. Olha, eu tenho que aproveitar as palavras da Carla Sarmento para realmente realçar o trabalho fantástico que o professor Idácio tem feito no nosso agrupamento. Nós somos do agrupamento de escolas da Mortosa, a nossa escolinha é uma escola numa comunidade pescatória, que é a Torreira. Não temos tido no último ano principalmente, não tivemos uma experiência muito boa em termos da disciplina, e isto para dizer o quê? Que realmente o professor Idácio foi uma lufada de ar fresco para a disciplina. Os miúdos estavam todos um bocadinho desmotivados e descontentes e desligados desta disciplina, e no espaço de 6 meses o professor Idácio conseguiu completamente dar a volta. Tenho a quererem se inscrever e tem sido realmente uma experiência espetacular. Falo principalmente como mãe, tenho uma filha com 10 anos que está no 5º ano, e pela primeira vez desde que ela anda na escola, e isto também é culpa minha, porque eu, para além de ser mãe dela, também sou professora e também trabalho na escola onde ela anda, e acaba, por isso condiciona algumas coisas. E então, pela primeira vez este ano, a minha filha foi a uma visita de estudo onde a mãe não fosse. E isso veio, eu tenho que agradecer do fundo do coração ao professor Idácio, porque foi ele que incutiu nela confiança e que ia correr bem e que não precisava lá da mãe para nada, e apesar dela inicialmente ter ficado muito reticente, também se calhar não vou e tal, o professor Idácio foi espetacular, porque ele incute confiança, ele incute dinamismo nas turmas, ele envolve-os numa série de projetos. Nós aqui no Natal também participámos também na recolha de bens alimentares para fazer os cabazes, fizemos recolha de roupas, enviámos para instituições e para outros sítios. O Gabinete da Ação Social, para a nossa loja social. Exatamente. Então os miúdos viram-se envolvidos numa série de coisas em que já se viram envolvidos há uns anos atrás, quando tínhamos também outros professores, mas que um período de tempo em que a disciplina realmente ficou um bocadinho abandonada, entre aspas. Pronto, aproveitando também e concordando com tudo que as outras senhoras disseram, é realmente uma disciplina em que nunca tive dúvida se iria matricular a minha filha, porque eu costumo sempre dizer isto quando os pais vão lá à escola e têm dúvidas se devem matricular os meninos em moral ou não. Eu costumo-lhes dizer aquilo que a minha mãe me dizia há 30 anos atrás. Eu perguntava à minha mãe, mas porquê que eu tenho que ir para moral? Porquê que me obrigas a ir para moral? E ela dizia-me, olha filha, enquanto lá estás aprendes a ser gente. Ora! E realmente é isto mesmo. E eu digo isso aos pais, olha, deixem-os ir, porque mal não lhes fazem enquanto lá estão, não andam a fazer alguma coisa e aprendem a ser gente. Isto, aprender a ser gente, tem muito que se lhe diga. O aprender a ser gente é eles aprenderem a valorizar ainda mais a família, os amigos, a escola, aprenderem valores como a bondade, a amizade, a solidariedade. Isso para mim é aprender a ser gente. E então, quando os pais têm dúvida se devem matriculá-los ou não, é esta sempre a resposta que eu lhes dou. Olha, deixem-os ir, não lhes faz mal nenhum, porque lá está, alguns dos pais ainda acham, e alguns dos miúdos ainda acham, que a educação, a disciplina de educação moral e religiosa ainda é a continuação da catequese, e pronto. Sim. Depois acabam por se perceber que não tem nada a ver. Pronto,
têm conteúdos que são transversais, estuda valores que lhes vão dar para a vida e eles aprendem realmente a ser gente. E é essa a justificação que eu lhes dou. Cristina, ia perguntar-lhe se tudo isso é bom que aconteça desde o primeiro ciclo, porque é essa a experiência que também tem, não é? Sim, eu sou a responsável do primeiro ciclo no agrupamento de escolas da Mortosa e penso que acho que, pronto, a mensagem que eu tento transmitir aos pais na altura das matrículas é mesmo essa, que é uma disciplina que não é a continuação da catequese, que não tem nada a ver com isso, que sim, que há uma dimensão da disciplina em que eles aprendem realmente coisas acerca do fenómeno religioso, coisas acerca da religião, mas que também essas aprendizagens os ajudam depois, mais tarde, a fazer as próprias escolhas deles, não é? A gente, para poder escolher alguma coisa, temos que estar informados, e essa disciplina ajuda-os a estar informados acerca do fenómeno religioso. Não quer dizer que depois, mais tarde, eles sigam todos a religião católica. Eu ouvi há bocado, já não sei quem foi que dizia, que fizeram uma visita de estudo a uma mesquita e pronto, lá está. A disciplina serve principalmente para eles serem cidadãos informados, terem conhecimentos acerca do que foi o fenómeno religioso ao longo dos séculos, tudo bem que há essa parte da disciplina, não tanto no primeiro ciclo, pronto, mas principalmente eles aprendem valores como o perdão, como a partilha, saberem lidar uns com os outros, saberem se perdoar, exatamente, pronto, aprenderem a lidar com a diferença, a aceitarem os colegas, pronto. É uma disciplina que os faz amadurecer, pronto, é isso que eu tento transmitir aos pais. Esta disciplina consegue envolver toda a comunidade educativa. No nosso plano anual de atividades, portanto do agrupamento, há sempre a participação ativa de toda a comunidade educativa, porque todas as atividades que são programadas permitem que a comunidade educativa tenha uma participação muito ativa na escola. Pronto, sabemos que nós, no nosso agrupamento, temos tido muitas atividades propostas por todos os professores e têm sempre tido a aprovação da diretora e dos órgãos competentes do agrupamento e também a colaboração da comunidade educativa toda, nomeadamente a Câmara Municipal, a autarquia é essencial, os bombeiros, a Associação de Pais, os pais, o Centro de Saúde, portanto todos eles colaboram nas atividades. Depois queria também aqui fazer referência a algumas atividades que têm sido feitas ao longo destes anos, não só feitas pelo professor Mário, mas também por outros professores de religião e moral que por aqui têm passado. Todos eles têm sido bons professores, todos eles têm feito uma dinâmica muito grande na nossa escola, com atividades, e então queria fazer referência aqui a algumas atividades que têm sido feitas, nomeadamente livro de valores que foi aqui publicado, portanto foi feito pelos nossos alunos, onde eles tiveram momentos de reflexão, momentos de construção de valores. Esse livro depois foi editado, foi depois divulgado, portanto, na comunidade. A comunidade que quis adquirir esse livro pode adquirir, os pais, e ficou também esse livro na biblioteca da escola, ficou na biblioteca municipal, onde pode ser requisitado para quem quiser ter acesso a ele. Depois também queria fazer referência aqui aos postais de Natal que todos os anos são elaborados. Os alunos fazem os postais de Natal, alusivos com um desenho alusivo ao Natal. Depois esses postais são selecionados, não é? Os melhores, são também impressos e depois são distribuídos pela comunidade. Enviamos também sempre um postal ao Papa Francisco, que ele tem sempre a preocupação de mandar uma mensagem a agradecer, e o facto do professor
na aula, lhes ler a mensagem que o Papa Francisco lhes mandou, a agradecer o facto de lhe terem enviado o postal para os nossos alunos, é um agradecimento muito grande, eles ficam Eles ficam felizes com radiantes. isso. Ficam Pronto, é radiantes. enviado também aos bispos de várias dioceses, ao Presidente da República, pronto, isso como os postais saem daqui do Conselho e vão para tão longe, eles ficam radiantes com isso. Pelo que nos vamos apercebendo também, acontece nas escolas do norte a sul do país, creio que em Sines isso também é uma marca, da ligação da disciplina à localidade, ao meio cultural de Sines, seja por essa marca intercultural também que a própria disciplina creio que tem, seja pela atenção àquilo que vai acontecendo no cotidiano. É verdade. Em Sines nós temos uma comunidade multicultural, como disse, com pessoas oriundas de várias partes do país e do mundo, e de facto a disciplina de educação moral faz aqui uma ponte muito interessante na questão da inclusão de todos na comunidade educativa e na questão dos valores da tolerância e do respeito pela diferença, como já aqui foi citado, e de facto é muito importante que haja, do ponto de vista da escola, esta preocupação, e de facto a professora Anabela tem esse cuidado de realçar sempre a importância da inclusão de todos num território que Sines caracteriza-se de facto por esta grande diversidade de origens e este respeito pela origem cultural das várias famílias e dos vários alunos, tem sido uma marca também da inclusão no próprio agrupamento. É algo que é muito valioso. O que é o projeto Capelana? O projeto Capelana foi um projeto em que o agrupamento esteve envolvido, a minha filha também participou e os outros alunos, muito interessante, de solidariedade com a África. Portanto, era o projeto da mochila escolar em que os alunos fizeram uma recolha de material escolar e depois tiveram o prazer de ver que esse material chegou a meninos muito necessitados e tem sido uma alegria esta partilha e esta interação. Lá está a formação do cidadão, não é? A escola, os meninos passam pelo menos 12 anos da sua vida na escola, se não passarem mais, porque alguns entram antes dos 6 e saem depois dos 18. Portanto, a escola, e aqui esta disciplina acho que é fundamental nisso, a escola, mais do que uma preparação para a vida, a escola é a própria vida, não é? E numa vida em que eles têm a possibilidade e o privilégio de participar, dando um pouco de si aos outros e percebendo estes valores humanistas, não é? Esse projeto Capelana que é uma iniciativa da escola, evidentemente, dos docentes da escola, mas sendo Sines é uma cidade, como sabem certamente, é uma cidade portuária, não é? Nós temos a sorte de ter em Sines o maior porto nacional, que movimenta 50% de toda a carga que nós movimentamos no nosso país. Sozinho Sines tem esta cota. Eu falo assim, tenho a sorte de pertencer à equipa e de trabalhar no Porto de Sines. E este projeto Capelana é-nos caro também porque nós, a administração do Porto de Sines, enquanto empresa âncora, digamos assim, da região, temos um forte comprometimento social, não é? E temos vindo a colaborar com o agrupamento de escolas de Sines, principalmente com a escola Vasta Gama, seja na parte esportiva, seja na parte científica, e também nos associámos a este projeto. Portanto, isto para dizer que foram os alunos, e que partiu dos alunos de Religião e Moral, que motivaram também o Porto, a autoridade portuária, a participar. E como? Nós fazemos brindes giveaway que damos nas feiras nos sertões onde vamos, mochilas, tojos, lápis, borrachas, afias, t-shirts, seja o que for, e depois dos alunos uns conjuntinhos e juntámos ao material que foi para Moçambique. E depois tivemos o retorno, não é? Que é a melhor parte, de termos recebido fotografias que nos mandaram com as crianças que receberam, o que nós fizemos que para nós não é nada, não é? Mas que para eles significou muito. Era só dar esta ideia também que há um forte relacionamento da escola com as empresas que fazem parte da comunidade. Okay? O que é importante. Parabéns também. pelo vosso projeto. Obrigada. E obrigada. Pronto, quando o tema, enfim, acredito que em contexto escolar o relacionamento com outros pais seja frequente, não é? Com outros encarregados da educação,
Quando o tema de conversa é educação moral e religiosa católica, o que é que se diz? Pronto, eu sou assistente operacional na escola e na hora das matrículas há sempre o impasse, pronto, matricula-se, não se matricula, e nós somos sempre os agentes intervenientes na matrícula, pronto, na motivação para isto. Eu aos pais digo sempre, a disciplina de religião e moral é a disciplina da terapia. Porquê? Final do dia, regra geral, é a disciplina onde eles chegam e podem descarregar o peso todo da carga horária que eu acho que é excessiva para os alunos, principalmente para a faixa etária da minha filha. Os conteúdos também são muitos das disciplinas propriamente ditas e eles chegam ali, conseguem diversificar, falar o que quiserem, porque o professor em si também o permite. Tem que haver uma permissão do professor. O professor podia-se chegar e abrir um livro e gerir-se e regular-se e dar o conteúdo do livro, mas não. Muitas vezes os miúdos vão alterados, ou porque o teste correu mal, ou porque não se chateou com um amigo, ou porque as coisas de crianças que muitas vezes nós não as queremos perceber, mas que para eles são realmente importantes. E realmente eu digo e considero que a aula da religião moral faz bem a todos os meninos, porque realmente é a aula da terapia. Uhum. Sim, sim, eu acho que esta disciplina que contribui imenso para o conhecimento pessoal deles, para eles saberem interagir com os outros, para saberem ganhar ferramentas para conseguirem resolver os problemas que vão surgindo no dia a dia deles, com colegas, com professores, seja com o que for. Acho que eu concordo quando a Paula diz que funciona um bocadinho como terapia. Sim, eles falam de todos os assuntos, eles acabam por tratar assuntos que todo ser humano tem que cultivar e tem que desenvolver e tem que viver, pronto, e acho que concordo plenamente com a Paula quando ela diz que funciona como terapia, assim. Eles têm abertura e então quando têm a sorte de ter um bom professor que os motive e que lhes dê abertura para eles discutirem estas... Eu sei que, eu falo pela minha filha que ela partilha muitas coisas das aulas comigo, mas também de outros miúdos da escola, e eu sei que ela se abre muito com o professor e que fala muito sobre a história familiar dela, sobre as coisas que lhe vão acontecendo, e às vezes os miúdos precisam disso, precisam não só de ter um bom professor que seja bom a ensinar português e matemática e estudo do meio e ciências e principalmente de um professor que seja também um bom ouvinte, que se preocupe porque é que ele está triste naquele dia, porque é que ele não conseguiu fazer o trabalho, porque é que ele teve uma atitude menos correta com outro colega. Às vezes é muito importante eles terem alguém que, às vezes não, é sempre muito importante que eles tenham alguém que os ouça e que se preocupe e que lhes pergunte o porquê deles terem determinado comportamento. E acho que esta disciplina é tudo para isso. Pronto, o que eu aconselho praticamente aos pais é aquilo que eu sempre digo em relação aos meus filhos. É uma disciplina que para mim eu considero como uma psicologia da moralidade, da ética, de valores, e infelizmente nós sabemos que há certos valores que até no seio familiar não são transmitidos, não é? E que é importante, porque há muitos jovens, muitos adolescentes que necessitam de ouvir e partilhar, é o valor da partilha, é o valor do conhecimento, e por isso é que eu, enquanto mãe, enquanto encarregada de educação, irei matricular sempre os meus filhos. A minha filha está no 12º ano, já vai sair este ano, não é? Mas o meu filho está no 8º e até ao 12º ano faço intenções de continuar a matricular na disciplina da religião e moral, porque acho que faz todo o sentido. Como presidente da Associação de Pais aqui do Agrupamento de Escolas de Vila de Rei, há uma coisa que nós batalhamos sempre nas reuniões, com a direção da escola, com os professores, a escola tem que ajudar nas vivências. Os nossos filhos colecionam vivências ao longo da vida. Nós temos umas caixinhas em que vamos cá colecionar. Entra lá tudo. Entra lá tudo. E além das vivências familiares, também há as vivências na escola, na comunidade educativa. E realmente a
disciplina de religião moral, o facto de lhes poder dar alguma visão e alguma orientação nas vivências que cada um, porque e eu tenho aprendido isto muito desde que estou na Associação de Pais, desde que contacto com alguns pais e com alguns problemas que às vezes nos aparecem. Às vezes o que é normal para nós não quer dizer que seja normal para outra pessoa. O que é normal para a nossa família, o que se passa dentro da nossa casa, muitas vezes não é normal para o que se passa na casa das outras pessoas. E realmente a disciplina de religião moral conseguir ajudá-los a consertar todas estas ideias, todas estas vivências e depois nas atividades que fazem, que lá está, que vão continuando a colecionar episódios, não é, de que se passam na vida. E, sim, eu também concordo que realmente a disciplina de religião moral é importante. Eu posso-vos dar a minha partilha, eu tenho 3 filhos, os filhos mais velhos este ano não estuda em Vila de Rei, porque ele faz parte da equipa treina natação, e este ano eu não o inscrevi em religião moral, porque ele tem muitas horas, tem as aulas, depois tinha as aulas de estranhos e achava que aquele espaço que lhe poderia fazer falta para estudar ou até poderia implicar com estranhos. Antes de acabar o primeiro período, ele veio ter comigo e pediu-me para se inscrever na disciplina de religião moral. Também lá está, porque gostou do professor, das atividades que o professor fazia com os colegas e, portanto, realmente, pronto, eu disse que eu tinha tomado essa decisão, que ele ficou muito espantado por eu tomar a decisão de não me inscrever e justifiquei a dizer que seria por isso. E depois é engraçado que ele ia assistir às aulas, porque também não queria ficar sozinho nos intervalos, então começou a ir assistir às aulas, gostou, e lá tive que assinar a decisão para se inscrever na disciplina da religião moral. Eu já agora também vou citar aqui o que se passa ainda com o meu filho mais velho. Neste momento ele está na universidade e, no entanto, ainda continua a ter o convite do professor de religião e moral para participar em algumas atividades que são feitas, nomeadamente a ida a um parque de desporto, em Rilhadas, onde todos os anos costumam ir, e então o professor faz questão ainda de o convidar para ele poder ir a essas atividades, porque já eram atividades que eram feitas enquanto ele foi aluno na escola, e faz questão que ele vá. É claro que nem sempre tem disponibilidade para ir, mas ainda hoje há esse contacto entre o professor de religião e moral do 9º ano e agora, não é, que está na universidade. Portanto, isto para dizer que realmente é assim, não só a disciplina em si, mas também as atividades que são feitas pela disciplina e pela escola, a educação moral e católica, que ainda conseguem abranger, portanto, estes alunos que já não estão na escola há uns longos anos. Lá está a tal dimensão humana, não é? Quando essa dimensão humana é trabalhada dessa maneira, eu acho que eles ficam com memórias para sempre. Eu acho que estes professores, eu tenho a certeza que já 2 ou 3 professores de moral que passaram na escola da Torreira, um é o professor Pedro Ferreira e o outro é o professor Nuno Bessa, que também faz parte da direção do agrupamento agora, e também o professor Didácio. Eu tenho a certeza que estes professores vão ficar para sempre na memória dos alunos, porque eles trabalharam tão bem com eles e fizeram projetos tão interessantes e valorizaram tanto a dimensão humana deles, que vão ficar para sempre no coração deles, e eles vão se lembrar sempre destes professores. Não tanto da disciplina, e exatamente, raízes de amizade. Sim, sempre, sempre. Sines. Acrescentando uma dimensão que ainda não foi citada, e concordando com tudo o que foi dito até agora, da profundidade do valor desta disciplina, ela poderá até ser vista numa questão da formação dos alunos como uma preparação para uma disciplina do secundário como a filosofia. A importância do pensamento, de pensar sobre os grandes valores, sobre a existência, sobre o que é a vida. Esta disciplina proporciona um espaço de debate e de liberdade que é esta a nossa que não tenham medo da doutrina nesta disciplina, porque esta disciplina é uma disciplina muito abrangente, que respeita os valores da tolerância e do diálogo numa perspectiva
dos grandes valores humanos. Portanto, e por isso eu acho que ela tem este grande valor para a formação dos alunos e preparando-os para serem cidadãos responsáveis, ativos, conscientes e os grandes valores, pronto, do humanismo, não é? Basicamente, para mim, e continua a assentar muito no que nos pode transformar interiormente, porque acho que a transformação do mundo em que vivemos, que é cada vez mais complicado, mais difícil, agora estamos a atravessar uma fase terrível do Covid, que muitas vezes me faz pensar que seja o universo a dar-nos uma mensagem que nós temos que perceber, temos que ser pessoas melhores, temos que ser mais solidários. Sempre. E essa mudança começa dentro de nós, porque não é suficiente dizer que temos que ajudar os outros. Temos que mesmo fazer, não é? E tomar as atitudes certas. Exato, e esta relação harmoniosa, esta mensagem de afeto, de paz interior, que esta disciplina dá, e que os faz dentro do contexto de sala, que depois se alarga para o contexto de escola, que depois se alarga para a comunidade, e que depois nos trazem a nós em casa uma cadeia de amor e de energia positiva que se pode espalhar. E que nos compete a nós pais também fazer com que os nossos filhos sejam os homens muito mais fraternos, solidários e em paz com eles próprios, amando-se a eles para poder amar os outros. É basicamente isto, não é? É mesmo. Agradeço-vos muito todas estas partilhas e de facto a convicção com que falam do valor desta disciplina para cada um dos vossos filhos, para a comunidade educativa, para as famílias e para a comunidade onde se inserem como tão bem testemunharam. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todas. Boa tarde. Adeus, boa tarde. É um prazer. Bem viver. A alegria É MRC. Bem viver.